Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Que Deus abençoe vocês a cada dia. Irmãos, estamos aqui para a nossa EBD Online mais uma vez, com o tema Vantagens e Perigos da Igreja Online, até similar ao que nós já estamos fazendo, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do verso 10, nos diz o seguinte: assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram os mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De modo que creram muitos deles, e também mulheres gregas de alta posição e muitos homens. Versículo 13 e 14. No entanto, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era pregada por Paulo em Bereia, foram lá alvoroçar e agitar as multidões. No mesmo instante, os irmãos fizeram Paulo partir em direção ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Irmãos, nós vemos aqui uma passagem da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, o momento em que Paulo ele decide ir para Bereia, na região ali do Império Romano, para que ele pudesse pregar o Evangelho de Jesus Cristo ali, junto com Paulo e Silas, junto com Timóteo e Silas, desculpa. Então estava Paulo, Timóteo e Silas pregando ali na região da Bereia. E a palavra de Deus diz ali que eles eram os mais nobres, né? Então significava que eles estavam ouvindo e eles estavam conferindo para ver se tudo era verídico. Bom, a nossa lição hoje traz as vantagens e os perigos da igreja online. O que isso tem a ver com o texto? Vamos recapitular um pouquinho. Já chegamos ao segundo ano da pandemia. O mundo de hoje, 2022, está completamente diferente do ano de 2020. No ano de 2020 o mundo era de um jeito e hoje em 2022 o mundo mudou em muitos sentidos, em muitas coisas. Pastor, como assim? Eu continuo no meu trabalho, continuo com minha família, continuo na minha casa, continuo com o meu carro. Como assim mudou? Bom, com o surgimento da Covid-19, que foi uma doença que erradicou em todo o planeta Terra, até o surgimento das vacinas, o único recurso que a sociedade tinha era o isolamento social. Tentava lidar com o uso da máscara, o álcool em gel, e outros medicamentos, mas até chegar a vacina, o isolamento social era o mais eficaz. Então o que isso fez? Isso fez com que locais turísticos, locais de grandes aglomerações, locais onde as pessoas estavam indo e ficavam cheios, já não estavam mais. Vimos parques, praias, pontos turísticos que estavam esvaziando. Locais onde tinham grandes aglomerações como shows, boates, casas de shows, casas de eventos, estavam sendo trocados, às vezes por pequenas reuniões, chamadas de vídeo. Pessoas que antes trabalhavam presencialmente agora estão trabalhando via home office. Então o mundo mudou muita coisa. A pandemia ela veio e realmente mudou, transformou o mundo de uma maneira diferente como nós não estávamos acostumados. E foi uma mudança que podemos dizer que foi muito rápida, porque o mundo estava de um jeito e acordou praticamente de outro, né? Em pouquíssimo tempo a Covid já tinha se espalhado, o coronavírus já tinha se espalhado por todo o mundo e o mundo inteiro sofreu mudança. Irmãos, o primeiro tópico da nossa lição traz para nós assim: o exemplo dos bereanos para a igreja online. Irmãos, como tudo que acontece no planeta Terra também reflete na igreja. E a pandemia também refletiu na igreja. Por quê? Porque a igreja, irmãos, onde estavam tendo grandes aglomerações, começou a usar outros recursos para que pudessem transmitir os seus cultos. Redes sociais, canais de televisão, rádio. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam bolando outra maneira, a igreja estava bolando outra maneira de que a palavra de Deus pudesse continuar sendo pregada pela igreja, mas sendo levada não presencialmente, mas de uma outra forma. No entanto, irmãos, muitas igrejas, dezenas e centenas de igrejas, de pregadores, de pessoas perceberam
o poder, essa oportunidade, aquilo que eles tinham na mão deles, através da internet, através do rádio e tudo mais, né? Através até mesmo da televisão, e perceberam a grandeza que isso tinha. Então, o que foi que aconteceu? Houve, então, uma explosão, um surgimento avassalador de canais em sites, páginas em redes sociais, pregadores que saíam pregando e falando, homepages, fanpages e por aí vai. Irmãos, qual a consequência disso? A consequência é que muitas vezes a pessoa não está preparada, a pessoa não estudou, a pessoa não é devidamente qualificada para estar ali pregando. Pastor, como assim? A pessoa tem a vida dela no altar? Sim, mas não tem o conhecimento. Não estudou, não buscou se especializar. Irmãos, não basta só e somente só a gente ler a Bíblia. Nós precisamos conhecer o conteúdo, o porquê da palavra, o porquê do costume, o porquê que foi escrito dessa maneira, o porquê disso, o porquê daquilo, o que foi que aconteceu, o porquê que não aconteceu, por que a palavra de Deus está dividida em Antigo e Novo Testamento. Nós temos que entender tudo isso. O pregador tem essa responsabilidade. Por isso que nós temos vários recursos hoje. Temos pós-graduação, temos mestrado, doutorado, tanto presencialmente como também virtualmente. E a igreja online, ela tem que se basear como a igreja de Bereia. Não quer dizer, não somente a igreja online, mas a igreja precisa ser como a igreja de Bereia. Por quê? Eles ouviram o que o pregador falava, no caso o apóstolo Paulo, e eles iam lá na sinagoga, pegavam o escrito e conferiam para ver se era verdade. Aí a gente fala assim, então bastava ouvir o que Paulo pregava na sinagoga, na igreja, e aí eles chegavam em casa e conferiam. Irmãos, não era assim não. Não era assim mesmo. Muitos eram analfabetos. A grande parte da população romana era analfabeta. E aí o que eles tinham que fazer? Os livros, não tinha a Bíblia na estante da casa deles, como nós temos hoje. Você chega na estante da cada pessoa, tem lá 1, 2, 3 Bíblias. Não existia isso. Não existia o formato de um livro como nós temos hoje, capa na frente, capa no fundo, contra-capa, índice, pererê, 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 divisão de capítulo, divisão de versículos. Não existia isso. O que era disponível para a igreja? Era o Antigo Testamento. Em rolos, de papiro ou de couro, se usava o couro também. Mas, olha a dificuldade, muitos não sabiam ler e escrever, tinham que buscar que outra pessoa lesse. Então, eles ouviam a palavra, chegavam para um escriba, pediam para o escriba ler, conferia para ver se era verdade, e aí sim eles aceitavam. Olha só que requisitos o pregador para Bereia tinha que ter. Irmãos, não é qualquer um chegava lá e pregava, não. E, infelizmente, em nossas igrejas, tem muita igreja que está deixando qualquer um chegar e pregar e falar o que quiser. Irmãos, não é tão simples. Não é tão simples. Depende de comunhão, de espiritualidade, depende. Depende que o pregador, ele busque ser mais espiritual, depende. Depende sim, o Espírito Santo tem que agir. Mas eu já escutei tanta coisa na internet que é errada, ao ponto de eu escutar pregador falar que o apóstolo Paulo não tinha nem ideia de que o que ele estava escrevendo seria um grande tratado teológico, ou que ele estava escrevendo cartinha para coleguinha, para amiguinho dele. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo que toda escritura é divinamente inspirada, eu entendo com essa palavra do apóstolo Paulo que o Espírito Santo estava inspirando o apóstolo Paulo a escrever qualquer coisa, seja lá o que ele fosse escrever, né? Hoje a gente sabe, mas que o Espírito Santo estava inspirando e estava falando assim, olha Paulo, você não está escrevendo cartinha para coleguinha seu não, e você não está escrevendo o tratado teológico de qualquer maneira não, você está escrevendo algo aí que vai repercutir por gerações. Então o apóstolo Paulo, ele buscava fazer da melhor maneira possível. João, Mateus, Lucas, João Marcos, não importa quem, o escritor dos Hebreus,
todos estavam buscando da melhor maneira possível. Então, tinha que saber realmente o que estava sendo escrito. Para quê? Para que não provocasse contenda, não provocasse tumulto, para que não ensinasse da maneira errada. E o que os bereanos tinham que fazer? Eles ouviam essa palavra, recebiam a palavra com avidez, examinavam nas escrituras para depois conferir se o que de fato estava falando era verdade. Olha só os critérios que os irmãos de Bereia usaram. O segundo tópico na nossa lição, ele traz para nós a seguinte: a mensagem, o pregador e o ouvinte. Mas uma pergunta para nós meditarmos aqui antes de entrarmos nessa sessão. Nós, Igreja de Cristo, temos ouvido a palavra de Deus e temos meditado e pensado: será que o que esse pregador está falando, ele está falando a verdade? Ou será que a gente fica deslumbrado com os efeitos, a entonação de voz, a postura do pregador, e você fala: é de Deus, é de Deus. Irmãos, eu aprendi uma coisa: você pode ter a melhor oratória, você pode ter a melhor homilética, você pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, você pode conhecer a teologia no mais intrínseco da teologia. Se você não buscar ter uma vida espiritual, sua pregação não vale nada. Se você não pregar com base no que a palavra de Deus está escrito, sua pregação não vale nada. Os bereanos, eles sabiam que Paulo era um bom pregador. Eles sabiam vamos dizer assim, da credibilidade que o apóstolo Paulo tinha. E eles davam essa credibilidade para o apóstolo Paulo. E aí você pergunta assim: mas como? Tinha um certificado? Vinha na carteirinha de Paulo, no crachá dele, ó, bom pregador? Tinha lá a nota dele lá, o joinha dele lá? Não, irmãos. Era o testemunho. Irmãos, tem pessoas que vão para frente da igreja, pregam maravilhosamente bem. O cara dá um show. Quando desce do púlpito, parece que ele recebe o espírito do capeta, desculpa falar desse jeito, e tudo aquilo que ele pregou ficou lá no púlpito. Quando ele desceu, o capiroto, né, o Satanás vai lá e encarna na vida da pessoa, e o cara vira um inferno na casa dele. Ou ela na casa dela. Irmãos, eu já escutei testemunho do cara ficar feliz que ele ficou viúvo, que a esposa do cara mais atrapalhava a vida dele e dos filhos do que ajudava. Eu falei: Deus me livre com um troço desse. Mas desse, tem nem como o cara casar com um negócio desse. Irmãos, é sério. Sério. A pregação depende muito do nosso testemunho. Como é que você vai pregar espiritualidade se você não ora? Como é que você vai pregar entrega de dízimos e ofertas se você não dizima? Como é que você vai pregar boa educação dos filhos se você trata seus filhos na base da pancada, na base da porrada, da pancadaria, falando palavrão? Como é que você vai pregar fidelidade se você é fiel ao seu cônjuge? Seja esposa com marido, marido com esposa. Como é que você vai pregar bom testemunho se você não dá bom testemunho? Não tem jeito. Não tem jeito. É a mesma coisa que você chegar no dentista e o dentista está com cárie. Ué, como assim o dentista está com cárie? Não existe isso, irmãos. Não existe isso. O bom pregador, ele tem que dar testemunho de vida. O apóstolo Paulo dava testemunho de vida. Ele fala para nós: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, imitem a mim, porque eu imito Cristo. Olha a autoridade que o apóstolo Paulo tem que falar um negócio desse. Você consegue falar isso com seu filho. Talvez você consiga falar isso com seu cônjuge, com seu marido, sua esposa. Ou talvez até mesmo com algum parente. Mas você chegar na frente da igreja e falar assim: igreja, sede meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Mas você tem que ter muita autoridade para falar uma coisa dessa. E você tem que ser muito crente para você falar uma coisa dessa. E você tem que viver o evangelho assim, no mais profundo do evangelho.
para você falar esse tipo de coisa. Irmãos, testemunho de vida. Nós precisamos ser zelosos, cuidadosos, ouvir, entender, perceber e pensar e refletir, falar assim, o que esse cara está pregando realmente condiz com a palavra de Deus? E se condiz, será que ele está colocando da maneira correta? Porque você pode pegar um versículo fora de contexto e virar pretexto. A Bíblia fala assim, não há Deus. A Bíblia fala isso, não há Deus. Mas aí você vai ler o versículo todo lá em Salmos. Diz o louco em seu coração, não há Deus. Ou seja, eu pego só não há Deus e digo, a Bíblia está dizendo que não existe Deus. Não é assim, irmãos. Não é assim. Você tem que dar um bom testemunho, você tem que ser um pregador e você tem que ter conhecimento da mensagem que você está pregando. A próxima lição para nós nos diz assim, diversas vozes. Alguns cristãos do passado, quando eu digo do passado, irmão, não estou falando de 200, 300 anos atrás não, tá? Estou falando de aí uns 20, 30 anos atrás. E eu não vivi essa realidade, então eu não posso falar muito. Mas os mais antigos aí vão poder falar melhor do que eu. E certa vez eu conversei com a esposa de um pastor mais velho, um pastor sênior, e ela falou assim, pastor Igor, antigamente, na década de 80, mais ou menos, alguns poucos meados da década de 90, quando o pastor falava, todo mundo aceitava aquilo, porque era uma autoridade divina que pregava. Até mesmo os vizinhos da igreja. A igreja está aqui, aí tem o vizinho que mora do lado, o vizinho que mora na frente, o predinho que mora com o pai e a mãe, mora o filho embaixo. O pastor falava assim, é assim, assim, assim. Ninguém discutia. Era a palavra pastoral, era o vigário de Deus, era a entidade religiosa, o representante do Senhor na terra. Como é que você vai duvidar de uma coisa dessa? Hoje, o pregador fala, se ele não tiver um embasamento bíblico, se ele não tiver conhecimento, ele vai falar asneira, e se ele falar asneira, você vai ter várias pessoas apontando o seu erro. Para te elogiar, irmãos, vai surgir 1 ou 2. Para te botar para baixo e apontar seu erro, vai surgir uns 100, 200. Mas mesmo assim, precisamos buscar e viver o Evangelho de Cristo da melhor maneira possível. O pregador, qual a vantagem nisso? É porque aí ele busca conhecimento, ele busca se especializar, ele busca aprender. Nós, principalmente brasileiros, nós temos assim um certo comodismo. Nós ficamos acomodados com a situação e não queremos aprender algo novo, não queremos aprender coisas novas. Aí você fala assim, não, assim não funciona, eu já tentei, o povo aqui é cabeça dura. Irmãos, não existe isso não. Não existe isso não. O que existe é a mudança de vida vindo através do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender que o pastor, que o líder religioso, missionário, ele tem uma grande responsabilidade. Às vezes uma palavra que você fala pode mudar a vida de uma pessoa. Eu nem sabia, mas uma vez uma irmã me confessou e falou assim, pastor, há 2 anos atrás, você falou algo na igreja sobre televisão e aquilo marcou a minha vida. Eu nem sabia. Eu falei assim, é mesmo, irmã? Ela é. E desde o dia que você falou, lá em casa a gente quase não está assistindo TV. Antes era TV ligada assim, o dia inteiro. Como lá na Bahia, de pau arriado o tempo todo. Hoje não faz mais. Mudou. Eles estão buscando viver mais em comunhão. Isso foi antes da pandemia. Imagine agora depois, onde esposa e marido tiveram que conviver boa parte do tempo juntos. E a filha também. Então, irmãos, muitas coisas estão acontecendo no mundo. E nós, a Igreja de Cristo, precisamos ter voz. Voz para falar, voz para testemunhar, voz para dizer,
mas dizer aquilo que condiz com a palavra de Deus. Irmão, você pode chegar e falar assim, o melhor texto bíblico do mundo, daquele discurso lindo, maravilhoso. Se não for baseado na Bíblia, irmãos, infelizmente, não vai servir de nada. Desculpa. Não vai servir de absolutamente nada. Porque nós precisamos entender que, se nós temos conhecimento, esse conhecimento foi nos dado para uma grande responsabilidade. Quanto maior conhecimento, mais responsabilidade que nós temos. E se temos maior responsabilidade, mais nós precisamos nos comprometer. Já diz um ditado, grandes poderes, né? Como diria o tio Ben no Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Se nós temos grandes conhecimentos, temos grandes responsabilidades na igreja, no reino de Deus, com a palavra de Deus. Pessoas estão precisando, necessitando de ouvir uma verdade do Evangelho. E nós, Igreja de Cristo, precisamos entender e atender esse chamado. O próximo tópico que nós temos aqui é as vantagens de estar conectada. Irmãos, a igreja, hoje, por ela estar conectada ao mundo, temos duas coisas muito importantes que aconteceram, que é a redescoberta do culto no lar e mensagens mais elaboradas. Já que muitas igrejas estão tendo transmissão pela internet, muitos irmãos não estão indo na igreja frequentemente, mas às vezes estão cultuando a Deus em casa e em família. E estão até relembrando o culto no lar. Lembra do tempo que você fazia culto no lar? Você, sua esposa, seus filhos, você e seu marido, seus filhos? Pois é, tem muita gente hoje que está voltando a fazer isso. Orar em família antes das crianças dormir, chegar o pai, a mãe, as crianças. Pastor, aqui é 10 filhos, tem problema na hora pelos 10 filhos. Aqui tem um só, tem problema na hora com um só. Quantos tiver, hora junto. Ah, meu filho não sabe nem conversar direito, deixa ele falar do jeito que ele quiser. Ensina ele, vai ensinando ele, ensinando, até despertar a fala, despertar aquilo que ele quer falar, e aí ele vai fazer aquela oração mais singela e mais verdadeira possível. E outra coisa, com o advento de todos esses canais de informação, e muitos verdadeiros e muitos falsos, com tanta facilidade da pregação do Evangelho, os pregadores hoje, eu me incluo, estamos tentando, estamos buscando, estamos nos empenhando a trazer uma mensagem cada vez melhor. Tem tanto conteúdo bom disponível, então nós precisamos dar o melhor. Deus deu o melhor. E os pregadores hoje estão precisando e necessitando de entregar o melhor. Porque, irmãos, você faz e realiza uma mensagem, vamos dizer assim, né? Não tem outro termo para usar. Uma mensagenzinha fraca, né? Borocochô, tem um monte de pregador aí que vai te dar de 10 a 0. Irmãos, acabou esse negócio de, eu não preparei, vai para a glória de Deus. Não, esquece, para a glória de Deus. Você vai preparar, vai espenhar, vai ler livro, vai ler sermão, vai ler comentário, e aí, depois de pronto, você vai falar assim, agora é para a glória de Deus mesmo. Porque agora você vai falar a verdade. E, por último, os perigos de estar conectados. Irmãos, segundo a nossa lição aqui, nós temos 4 falhas. Quer dizer, nós, assim, a igreja tem 4 falhas por estar realizando cultos online e está, querendo ou não, de uma certa forma, acaba induzindo o irmão a estar em casa. Que é, primeiro, a falta de compromisso financeiro. O cara está em casa, ele não vai para a igreja, no momento de dízimos e ofertas, ele enrola e não entrega o dízimo. Apesar que hoje ele pode entregar o dízimo até mesmo por transferência bancária. Mas às vezes enrola e não entrega porque acha que não é necessário e tudo mais. Outra coisa, membros poucos envolvidos. O cara não vai na igreja, porque ele não se envolve, não conhece, não sabe quem é, não sabe quem foi, o porquê disso, o porquê daquilo outro, então não se envolve. E hoje, irmãos, está faltando mão de obra humana na igreja. Está faltando mão de obra humana, nós estamos precisando de gente para trabalhar. Próxima coisa, pais despreparados. Irmãos,
Os pais não querem ter um compromisso de ensinar Bíblia para os filhos. E o que eles fazem no dia de hoje, como o dia de hoje é a coisa mais normal? Terceirizam. Terceirizam com o quê? Com a igreja. Com as mensageiras do rei, com os baixadores do rei, com os cultos, com as reuniões de estudo bíblico, dos adolescentes, dos jovens, da juventude em geral. Estão esquecendo de buscar o Evangelho e de pais serem mais preparados para estar ensinando seus filhos. O último tópico fala é a falta de confronto. Irmãos, tem pregador que não está tendo confronto no seu sermão. Não induz a pessoa a mudar, não induz a pessoa a transformar. Certa vez eu escutei uma palestra de um professor dizendo o seguinte: se você prega o Evangelho, que ele não induz a pessoa a mudar a vida dela, transformar a vida dela e fazer uma reviravolta em sua vida, esse Evangelho, ele sofreu uma caricatura. Ele foi caricaturizado. Desculpa, embolou um pouquinho o português aqui. Ele sofreu uma caricatura. Ele foi mudado. Sabe o que é uma caricatura? Você pega uma imagem, né? Por exemplo, pega meu rosto, quer fazer uma caricatura, um desenho. E aí ele faz uma caricatura parecida, mas que não é a mesma coisa. E hoje os irmãos precisam confrontar mais do que nunca o pecado das pessoas. E por último, a outra dificuldade é que algumas outras dificuldades práticas na igreja são a celebração do batismo e da ceia. Irmãos, para terminar, eu gostaria de ler o seguinte: existem muitas vantagens na tecnologia e na igreja virtual, mas há coisas que só uma vida comunitária e presencial pode oferecer, como um relacionamento, com proximidade corporal, festas e comunhão. Com o isolamento social ou relacionamento virtual, precisamos redescobrir formas de manter a comunhão, o cuidado mútuo e o amor fraternal. Irmãos, ter uma igreja com transmissão pela internet, pelo rádio, pela televisão é bom? Maravilhoso. É bênção. Mas é só isso? Não. A não ser que a igreja seja somente isso. Mas se a igreja for somente isso, ela vai precisar se reunir em determinados momentos para que uma ação social aconteça, para que uma ação de comunhão aconteça, para que haja uma celebração do dízimo, da ceia, uma celebração de batismo, um estudo bíblico mais a fundo, um acompanhamento. Então, mesmo tudo sendo virtual, ainda precisamos do contato corporal. Irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu gostaria de orar. Senhor, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem sustentado e nos guardado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e que possamos cada dia mais crer na Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.